Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula do curso de nivelamento de matemática. Começaremos por alguns conceitos bem básicos, algo que você lembra ou que precisa reforçar ainda na sua mente. Começaremos a falar sobre regra de arredondamento. A regra de arredondamento ela é uma regrinha muito utilizada para todos os sistemas. Ela é utilizada também por calculadoras, seja ela normal ou financeira, é utilizado pelos sistemas, é utilizado pelos computadores e também pelos bancos. Ela é um pouco diferente da regra que é utilizada em estatística. Entretanto, ela aparece muito no nosso dia a dia. Pensa no seguinte, vamos começar com um probleminha bem simples. O cálculo do custo unitário. Pensa você com um exemplo bem legal, olha só. Imagina lá que tu vai no supermercado e tu compra uma cartela com 4 ovos. Essa cartela custa R$2. Bom, se você quer saber quanto custou cada ovo, o que você faz? Pega os R$2, divide por 4 e aí temos o preço que custou cada ovo daquela cartela, ou seja, 2 dividido por 4, 50 centavos. Bom, pensemos um pouco mais. O conhecimento que você já tem, ele vai ser muito bem aproveitado. Por quê? Porque essa regrinha, ela é utilizada também para fazer cálculos em que a gente também trabalha assuntos do ensino superior. Um exemplo? Vamos lá. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Imagina comigo aí, olha, que você tem uma empresa de revenda de peças, que ela adquiriu uma caixa de peças por R$97 contendo 60 peças. Aí, o que eu quero saber? Eu quero saber o custo unitário de cada peça. Vamos lembrar lá da historinha da cartela de ovos. Eram 4 ovos, 2 dividido por 4, o que você tem? 50 centavos. Nesse exemplo aí, você tem o quê? O preço da caixa, R$97, dividido por 60, que é a quantidade de peças nessa caixa. E aí você tem um número que é o que a gente chama de dízimas. Pensa bem comigo. Um valor que represente o custo, ou seja, o preço de cada peça, tem que ser um valor monetário. O nosso sistema monetário só tem 2 casas decimais. Por isso, você vai ter que aplicar aí o que a gente chama de regra de arredondamento. Vamos falar um pouquinho dela. Olha aí, ó. A regra de arredondamento, você tem que verificar o seguinte, você tem que ver qual é o valor que vem após a última casa que você pretende deixar. Nesse caso aí, ó, o nosso número 1,616666, número bonito, né? E aí nós temos o seguinte, depois do 61 vem o 6. O que a regra de arredondamento diz? Olha só, a regra de arredondamento diz que se esse terceiro número for 0, 1, 2, 3 ou 4, eu tenho que permanecer com esses valores, ou seja, o 61. E se esse valor passar de 4, ou seja, se for 5, 6, 7, 8 ou 9, você deve aumentar uma unidade nessas casas decimais. Ou seja, o valor correto seria R$1,62. Nesse exemplo aí, a gente está olhando e sabendo que é o 6, o terceiro número. Ou seja, o valor correto para arredondamento dessa dízima é R$1,62. Aí, não, pensa comigo. Se esse número, em vez de 6, fosse 4, então o valor certo para o arredondamento seria de R$1,61. Tranquilo? Então, só reforçando aí, olha. Se você quer deixar apenas 2 casas, você tem que olhar para ver quem é a terceira casa. Se essa terceira casa for até 4, então o valor permanece. Se essa casa passar de 4, você tem que aumentar esse valor em uma unidade. E aí vamos dar uma olhada em outros exemplos. Olha comigo aí, ó. O primeiro exemplo. Lembra que o arredondamento é para 2 casas apenas. 4,8716666. Tá aí até em negrito, ó. O 1 é daquele primeiro grupo lá, até 4. Então, o valor certo para o arredondamento permanece, 4,87. O segundo valor,
olha aí quem é o terceiro número, é o 5. Então tem que aumentar uma unidade aí nessas casas depois da vírgula, nessa segunda casa. Estava 98, passou para 99. O terceiro número, a mesma coisa, ó, é o 9, então aumenta 3,88. O quarto exemplo, 89,69. Ó, nesse exemplo aí, pensa comigo. Duas casas, como o último número é 9 e o terceiro valor é 8, pensa nesses dois números juntos. 69 vai para 70, então o valor do arredondamento é para 4,70. E aí, olha só. Vamos pensar agora. Alguns cálculos que não envolvem valores financeiros, mas que necessita de uma precisão maior, precisa de uma quantidade de casas maior também. Olha só, imagina que tu precisa de 4 casas decimais. Então, nesse caso, tu não vai olhar para a terceira, tu vai olhar para a quinta. Ó, acompanha. Se eu quero deixar 2 casas, eu tenho que olhar para ver quem é a terceira. Se eu quero deixar 4 casas, eu tenho que olhar para ver quem é a quinta casa. E aí, ó, vamos pensar agora, ó. Todos esses números aí vale a mesma regra. No primeiro, quem é o quinto número? Lembra, eu só quero deixar 4 casas. O quinto número é 6, então aumenta porque é maior que 4. No segundo exemplo, quem é o quinto número? O quinto número é 1, então permanece o que já estava antes. No terceiro exemplo, é 8, então aumenta. No quarto exemplo, é 1, então permanece. Então olha só, a regra de arredondamento é só isso aí. Como eu já tinha te falado, essa regra aí é utilizada pelas calculadoras, pelos bancos, pelos sistemas. Os nossos computadores fazem cálculos com esse tipo de arredondamento. O Excel, que é um programa dos mais utilizados para a construção de planilhas e para fazer cálculos numéricos simples, nós temos que ele também faz essa utilização. Outros programas e linguagens também usam essa regra. E aí, vamos para o próximo? Beleza. Olha só, quando tu fala em matemática, vem logo aquela ideia, bom, eu não estou muito legal para resolver problema, eu não entendo muito bem, eu não consigo fazer esses cálculos. Mas é mais uma questão de interpretação. E aí, olha só, é do início que você tem que prestar atenção. Bom, de uma coisa vai puxando a outra, e vai puxando outra, e vai puxando outra. Agora, olha só a dica. Turma, toda vez que aparece a palavrinha de em algum problema que pede para você fazer um cálculo, ali é uma multiplicação que você tem de realizar. Se for a palavrinha por, então ali é uma divisão que você tem que realizar. Ligou? De multiplicação por divisão. E aí, olha só, vamos já falar de alguns probleminhas que vão puxar esses dois conectivos e você vai estar ligado de multiplicação por divisão. Só que não é só isso não. A gente precisa também memorizar algumas coisinhas a mais. Por exemplo, quando eu falo em fração, uma fração ela tem 2 significados, ok? Uma fração, ela é uma parte de um objeto, tá bom? Ou simplesmente uma divisão entre 2 números. Pensa com esses meus 2 exemplinhos aí, ó. 3/4, o que é 3/4? 3/4, aí tu pensa comigo, ó, 3 é o numerador, 4 é o denominador. Sempre o denominador me diz em quantas partes é que eu tenho que dividir um objeto ou uma determinada quantidade. E a parte de cima, que é o nosso numerador, diz quantas partes elas são. Então, olha só, 3/4 é um objeto que eu vou dividir ele em 4 partes e que eu quero tirar 3. Mas também 3/4 é 3 dividido por 4, ou seja, a barra de fração também é sinal de divisão. E 3 dividido por 4 é 0,75. Beleza? Então pronto, memoriza aí, ó. Uma fração, ela tem 2 significados. Ela é a parte de algum objeto ou ela é a divisão entre 2 números. Depende do contexto, para o que você quer utilizar essa fração. E aí vamos à junção dessas 2 informações aí que nós tivemos. Olha, aqueles pequenos conectivos que aparecem sempre, o de e a fração.
por enquanto. Aí nesse exemplo eu peço para te fazer o seguinte, ó. Calcula para mim 3/4 de 800. Lembra o que foi o DI? Então, na hora de armar esse cálculo, tu só tem que verificar o seguinte: o que está escrito e quais os conectivos que aparecem, e aí simplesmente tira esses conectivos e coloca o símbolo da operação que ele significa. Ou seja, 3/4 de 800, 3/4 vezes 800. E aí tu tem duas operações para fazer, uma de multiplicação e a outra de divisão. Lembra que o símbolo de fração também é sinal de divisão? Então aí tu tem que prestar atenção no seguinte: o que é para fazer com 800? É para multiplicar por 3 e aí é também para dividir por 4. E aí essa ordem tu faz da maneira que tu achar melhor. Primeiro multiplica o 800 ou primeiro divide o 800. Isso não vai afetar o resultado de maneira nenhuma, tranquilo? Tanto que se eu fizer aí, olha só, 3 vezes 800, 2.400, é o resultado da multiplicação. Dividido por 4 vai dar 600. E aí tu olha o seguinte, tu pode dividir primeiro o 800. Dividir por quem? Quem está na ordem aí? Dividir por 4. 800 dividido por 4 vai dar 200. E 200 vezes 3 também dá 600. Ou seja, a ordem não afeta o resultado. E aí vamos olhar aí, ó. Mais alguns exemplos aí para ti, ó. Principalmente aí, ó, presta atenção no seguinte: é só tirar o DI e colocar o sinal de multiplicação. Só tirar o DI. E aí, presta atenção que são dois cálculos. Um você multiplica e o outro você divide. Numerador, o camaradinha lá de cima, ó, sempre multiplica. E o camaradinha lá de baixo, o que tu faz com ele? Divide com ele. Tranquilo? E aí nós temos 4 exemplos aí só para ilustrar e reforçar aí esse cálculo contigo. Tá ok? Beleza? Até aqui tranquilo? Bora lá, vamos passar mais na frente. Sei que tá rapidinho, mas vai na fé. Bora lá, vamos ver mais um. Cara, olha só. Uma coisa que talvez tu não tenha percebido, mas que tá na cara aí, e eu vou já te dizer por quê. Uma coisa, um símbolo que a gente utiliza demais é o símbolo de porcento. Mas se tu for prestar atenção, porcento é para calcular a porcentagem. Onde a gente usa isso? Cara, demais. Tu vai numa loja, pede um desconto, o camarada vai lá te dar um desconto de 20%. Tu vai lá, deve pro banco. Já viu, né? Tá lascado. Então, aí também tem juros. Ele cobra em quê? Em porcentagem. Então, presta atenção no seguinte, olha só. O porcento, ele nada mais é do que a junção de duas palavrinhas. A palavrinha por e a palavrinha cento. O que significa por? Lembra lá do nosso começo? Divisão. Cento se refere ao número 100. Então, nada mais significa porcento. É um camaradinha muito preguiçoso que estava com muita preguiça de escrever e ele inventou um símbolo que significava dividido por 100. Bom, aí tu tem o seguinte, o dividido por 100, ou tu usa lá o sinalzinho de divisão, ou tu usa a barra de fração. Mas não esquece, porcento significa dividido por 100. Para ficar mais bonito, geralmente a gente coloca o traço de fração, que aí geralmente você vai precisar não só do porcento. Olha o exemplo aí. A gente vai calcular 15% de 1.800. É para fazer o quê? Faz lá, olha, acompanha comigo. 15%, o que significa porcento? Dividido por 100. E o DI significa o quê? Vezes. 15 vezes 1.800 dividido por 100. Lembra que a ordem não faz a menor diferença? Então tá, vai lá, faz do jeito que tu achar melhor. Nesse exemplo aí eu coloquei o dividido por 100 como prioridade, porque lembra do corta zero? Então bora lá. Corta os zeros, fica só 15 vezes 18 e 270. O que é que você acabou de calcular? Você acabou de calcular 15% de 1.800. Fácil? Fácil, né? Memorizou? Então não esquece mais. Porcento significa dividido por 100. O DI significa multiplicação. O por significa divisão. Qualquer cálculo que vá entrar essas palavrinhas, você já sabe o que é para fazer. Tranquilo? Mais um exemplo aí pra gente, ó.
Dois cálculos aí legais para você fazer. E aí lembra do seguinte, nunca é demais você exercitar esses cálculos e fazer manualmente. Para quê? Não serve para nada? Serve sim, porque aí tu vai estar colocando duas coisas em prática. A primeira é colocando o teu cérebro para trabalhar, melhorando a tua habilidade mental em fazer cálculos, e com isso você vai progredir também em outras coisas que necessitem de um trabalho mental. E também você vai estar estudando para concurso. Afinal de contas, qual é o concurso que precisa ou que te dá a opção de usar a calculadora para fazer os teus cálculos? Duas dicas simples, mas que você pode usar de boa. Tranquilo? Para fechar, vamos ver só mais um exemplo. Só que esse exemplo agora vem dentro de um problema. E aí, quando você olha um problema, a primeira coisa que você tem que imaginar é que se esse problema está pedindo para que tu faça um cálculo, lembra que o cálculo você vai fazer de boa, agora tem que prestar muita atenção para ver se a pergunta que está sendo feita nesse problema, ela realmente está sendo respondida só com aquele cálculo, ou se é necessário complementar e fazer mais algum. Então, olha só. Bom, esse problema aí diz aí, uma loja de eletrodoméstico tem 120 funcionários. Em um dia chuvoso, faltaram 15% de seus funcionários. Nestas condições, qual foi o número de funcionários presentes neste dia? Turma, 15% faltaram. Quantos são? 120. Agora, quando você resolve um problema, a tua estratégia pode ter mais de uma maneira de ser feita. Se tu sacou aí que 15% foram os que faltaram e que a pergunta está sendo feita não em torno dos que faltaram, mas sim dos que compareceram, ou seja, os presentes, então tu pode imaginar o seguinte, olha só, primeira maneira de resolver, é só ir direto. A pergunta quer saber os funcionários presentes. 15 faltaram. Total 120, que está representando aí 100%. Então, presentes, 85%. Vai direto, 85% de 120. Calcula esse valor, e aí ó, o nosso cálculo faz da maneira como tu achar melhor. Aí eu cortei o zero do 100 e do 120, e aí nós temos o seguinte. Bom, ficou aí, ó, 85 vezes 12, que dá 1020, dividido por 10, corta o 0, 102. Beleza? Respondeu a pergunta. E aí foi a primeira estratégia. Pô, passou batido aí nos 85%? Não tem problema nenhum. Olha só o que tem aí, ó. Calcula os 15%, de boa. Olha, mas não esquece que tu tá calculando somente os funcionários ausentes. E aí, ó, os 15% de 120 vai dar 18. Mas lembra que são quem? Os funcionários ausentes. Então, se eu quero saber os funcionários presentes, aí eu só calculo a diferença, só subtraio. Pego 120 menos 18, que dá 102. Sacou que dá a mesma resposta? Então, tu só tem que ficar ligadinho nisso aí. Ó, fica ligado aí nas próximas aulas. Essa foi a nossa aula sobre regra de arredondamento, cálculo de fração de um determinado valor e também sobre porcentagem. Lembra que só são dicas, isso não é suficiente para que tu complemente o teu estudo. Então, foca nos estudos, lê o material e aí manda e-mail ou entre em contato lá pelo nosso Blackboard para poder tirar as tuas dúvidas, ok? Nos próximos módulos a gente vai estar vendo aí jogo de sinal, fração, expressões numéricas, assuntos aí que eu tenho certeza que você vai precisar estar assistindo às aulas e fazendo os exercícios para poder pegar um reforço aí. Afinal de contas, foca que o sucesso está aí. Beleza? Então a gente se vê na próxima. Até mais, mano.